Dom Paulinos, como vão? Temos nosso Domcast aqui, porque sabe que o mundo não para, né? Suas provas também não, seu estudo também não. Vamos lá? 6.015, pilar 3. Quero fazer um comentário aqui. Há poucos dias saiu a publicação das questões que cairão na prova do estado de Alagoas. Pela minha conta, bem basiquinha, assim, bem basiquinha, 60 questões estão nestes 4 pilares que a gente está vendo aqui, né? Era bom os senhores darem uma atençãozinha bem grande para esses pilares aqui, tá? 45 questões de direito notarial e registral, tirando o que a gente já falou, você vai acrescentar, evidentemente, as questões de normas. Só que em Alagoas não vão cair questões de normas, porque não tem norma, né? Então, meus queridos, lei, dá-lhe 4 pilares de lei. Código Civil mais 15, tá? Então, vamos lá. Estamos falando do nosso título 5, Registro de Imóveis. Estamos no nosso capítulo... Ó já onde a gente tá. Quase acabando. Daqui a pouco acaba. Vê como fazer sapinho dar certo. Estamos no nosso capítulo 7 do registro. E vou confessar uma coisa para vocês. Não gosto desse capítulo, não. Acho ele uma bagunça. Acho ele um capítulo meio sem pé, sem cabeça, meio sem justificativa. Tá aqui para dizer que tá. Me explicou. Um capítulo que vai do artigo 236 da lei, vê como a gente está quase no final, né? 236 até o 245. Vou dizer por que ele não tem pé nem cabeça. Aliás, nem cabeça nem pé. Cabeça ele até tem, porque ele começa até muito bem. Vai bem no começo. Ele diz: nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se refere esteja matriculado. Ok, tem sentido, né? Nosso capítulo anterior tratou da matrícula, vocês viram? A gente falou bastante ali da estrutura de matrícula para vir para o registro. Tá bom, então é natural que nenhum ato seja praticado, nenhum registro aqui, registro estrito sensu, né? Registro no sentido de ato na matrícula, sem que o imóvel esteja matriculado. Ok, nós estamos no sistema matricular, é razoável que seja assim. Mas aí desanda, tá? Aqui no artigo seguinte ele fala da continuidade, do princípio da continuidade, então, ainda que o imóvel esteja matriculado, ok, já está, entendi. Não se faz nenhum registro que dependa de título anterior. Tudo bem, continuidade, a gente já aprendeu isso, já aprendeu a cadeia sequencial, a cadeia da corrente, os elos da corrente, coisa maravilhosa. Aí você vai vendo, né? Vai vendo. 237A e assim começa. Por que eu digo isso? Porque a lei 11.977, a lei da Minha Casa Minha Vida, ela deu uma esfacelada, uma bagunçada nesse pedaço do registro. Vocês vão ver que tem alguns artigos alterados por ela. Mas mesmo que não desse, nós teríamos um probleminha. Esse capítulo do registro está muito focado em emolumentos. Então, ele fala num pedacinho dele, por exemplo, de parcelamento do solo e de incorporação imobiliária, como cobrar os emolumentos. E que se fizer instituição e especificação do condomínio, cobra um emolumento só. Que se fizer o registro, isso tudo coisa de lei da Minha Casa Minha Vida, tá? Prestem bem atenção quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver isso. E vários detalhes estão, vários artigos foram alterados pela 11.977. Aí você vai vendo que não tem uma sequência lógica. Por que eu tô falando isso? Para você não brigar com a lei. Não é para brigar, só tô avisando que vai ser assim, tá? Então você vem aqui, você vem para cá, aí você vê assim, ó. Cobrança de custos e emolumentos. Os negócios relativos ao negócio jurídico do caput, do 237A, que está falando de incorporação e parcelamento, cobra de um jeito só. Aí você continua. Se for em processo de parcelamento, faz assim. Como se eu só registrasse isso, gente. Como se esse fosse o foco de um capítulo de registro dessa lei. O registro da
Instituição de condomínio, cobra ato único. Ué, devia chamar capítulo de emolumentos, né? O 238, o registro da hipoteca. Aqui, a hipoteca... sabe o que eu penso quando alguém fala assim, ó, especificamente sobre um ato de registro ou um negócio jurídico, que é o que está acontecendo aqui? Aqui ele fala da hipoteca, das penhoras, fala de um registro de domínio direto e domínio útil, fala de contrato de locação com cláusula de vigência. Não dá a sensação para vocês que é só para dar exemplo? Isso também ajuda a estudar, tá? Estamos aqui para estudar, a gente não fica brigando com lei, isso também ajuda a estudar. Então a gente pensa assim, ó, se ele citou a hipoteca, o domínio útil, o domínio direto, o contrato de locação com cláusula de vigência e a penhora, ele tá só dando exemplo. O que eu faço com o resto, gente? O que eu faço? Falou de pacto aqui também. O que eu faço com o resto? Eu não preciso de informações para o registro dos outros atos? Preciso, mas aqui você vai, para estudar, que é o que importa, porque cai na prova, tá? Para estudar, você vai pensar o seguinte: bom, vamos supor que ele aqui quis tratar das pequenas exceções. Não dá muito para supor isso, porque o que eu tenho de exceção para tratar em registro é brincadeira. Mas como ele deu para você só esses artigos, vamos pensar que nesta lei, o que ele chama de registro, ele chamou a atenção para aqueles detalhes que podem gerar maiores dúvidas. Isso à época da promulgação da lei, né? 73, com vigência a partir de 76. Não dá para dizer a mesma coisa hoje. Ainda vem a 11977, ainda altera os negócios tudo de emolumento, piorou muito. E você ainda continua aqui com algumas coisinhas que hoje você precisa olhar muito nas tuas normas, quando você for prestar o teu concurso, porque 239, por exemplo, fala de penhora, resto, sequestro. São registrados, custas e bababá, como se o resto também não fosse assim. O problema é que vem o STJ e fala, olha, penhora-se a verba. Vem o Código de Processo Civil e fala, olha, a averbação das penhoras. Então, aqui só marquei esse 239 para chamar a atenção de vocês, que, por favor, olhem as suas normas estaduais para verificar se você tem penhora como registro, penhora como averbação. Já deverá estar a averbação na maior parte delas, tá? Marquei uma outra coisa aqui que adora cair em prova preambular, não sei por quê, tá? Negócio meio sem razão de ser, assim, sem importância. Mas a gente não briga com a lei, a gente estuda desenhadamente. Então vamos ver esse 243 aqui, que eu acho ele uma graça. A matrícula do imóvel promovida, a matrícula promovida, a matrícula, promovida. Tá bom, tudo bem. Por quem? Pelo titular do domínio direto. Estamos aqui pensando, por exemplo, no caso das enfiteuses, vamos pensar assim. Mandou abrir matrícula, aquele que tem o domínio direto. Aproveita ao titular do domínio útil e vice-versa. Bom, quando você for ler essa lei comentada, que não é o momento, ou quando você for ler alguma doutrina, você vai achar algumas explicações para isso, tá? Não é nosso momento, a gente está desenhando a lei. Mas eu vou dizer do fundo do coração para vocês, não tem sentido não. Tem sentido não. A gente até explica, mas tem sentido não. Porque aqui é uma questão de interesse. Bom, o titular do domínio útil deveria ser aquele que providencia a matrícula e não aquele que está no próprio domínio direto, está em contato com a coisa. Mas qual é a diferença, meu santo pai? Porque a hora em que alguém promove a matrícula, isso aqui é só uma constatação de que eu poderei fazer, por exemplo, por requerimento daquele que tem a posse direta ou indireta, porque a matrícula será a mesma. Não é que ela aproveita ao fulano de tal. Se a matrícula for aberta, ela aproveita a qualquer pessoa, lembra?
ela simplesmente atinge o limite do direito de terceiros. Quando eu abro uma matrícula e dou ali as devidas informações de registro e faço os registros necessários. Claro que aproveita. É uma exceção, é interessante porque a lei fala só disso, é uma exceção, mas eu tô chamando a atenção para isso para quê? Para você fixar, meu filho, porque isso cai naquela prova preambular, naquelas questõezinhas que tem opção 1 em romano, sabe? 2, 3, 4 e 5. Agora diga quais são as corretas. Aí eles colocam lá, domínio direto, domínio útil, posse direta, posse indireta, locatário e locador, superficiário, sabe? Para te confundir, então é só para te chamar a atenção, você nunca mais esquece, tá? Que é matrícula promovida pelo titular do domínio direto a proveito do domínio útil. Pensa num artigo que você nunca mais esquece, mas de utilidade prática zero, tá? Muito bem, você não briga com a lei, então, por favor, faça o teu estudo desenhado, para que você não tenha nenhum problema, nada zero no estudo para continuar a parte que segue aqui. Por exemplo, ó, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Vem cá comigo. 245. Ó como a gente aprende a lei, inclusive pelos erros que ela tem ou pelas desnecessidades que ela tem. Quando o regime da separação de bens for determinado por lei, portanto, separação legal, far-se-á a respectiva averbação nos termos do artigo anterior, que diz onde é que tem que averbar, em que localidade tem que averbar, incumbindo a MP zelar pela fiscalização. Ó, só vou ser chata com a lei, tá? Quando você tem regime de bens, e aí ele tá falando de pacto, ele fala do artigo anterior, ele fala onde é que registra o pacto. Quando o regime é diferente do legal para dar ciência a terceiros, e aqui vale a pena desenhar o 244, tá? Porque ele diz o que é que constando no pacto deve ir para a matrícula. O que é que você coloca naquele campo da averbação em cada imóvel que contenha no pacto. Então, o lugar da situação do imóvel, os sujeitos, o regime, a declaração das cláusulas. Isso aqui vale a pena desenhar porque vai cair na sua prova preambular. E se você tiver que lavrar um ato de registro, você também tem aqui essa consulta. Mas ele vem falando que então no legal você averba. Ó, te falar, o que você averba na matrícula, como regra, na prática, é o casamento. E você, no casamento, na averbação de casamento, você faz constar o regime pelo qual houve o casamento e, evidentemente, ali as regras. Porque para o pacto vale essa regra geral. Eu vou registrar o pacto, não esqueçam, eu vou registrar o pacto lá no livro 3. Então, tudo bem, se eu tiver imóvel, eu trago para a matrícula a averbação em cada imóvel ali do pacto. No regime legal, não tem pacto. Então, ele fala, eu averbo o regime. Bom, em regra, não saio averbando um regime que não tem pacto. O que eu saio averbando é o casamento naquele regime. Tô sendo criqui para quê? Para usar um gatilho mental com vocês. Esse gatilho mental vai fazer com que vocês não esqueçam essa bobagem que tá aqui. Não errem na prova, arrasem e continue o seu próximo sapinho, porque a gente vai falar no nosso próximo Domcast das averbações e cancelamentos. E aí acabamos a parte da estrutura de registro e vamos para outras duas coisas finais da lei, o bem de família e depois o registro, antes do torrens tem. Então, a gente vai ter averbações e cancelamentos, depois bem de família, depois remissão de imóvel hipotecado, isso aqui é outra novela, e vamos ao registro torrens, e aí quase finalizamos a lei, acabamos o pilar 3 daqui a pouquinho, e vai ser ótimo porque a gente tem que falar um bocado sobre o pilar 4, nosso lindo Código Civil. Nossa Senhora, não quero nem ver. Um beijo para vocês, queridos.